Deus cria o ser humano e ele acaba desobedecendo a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele é removido do paraíso. E agora nós temos um sério problema, porque o pecado deste homem, a desobediência, me parece que ela não é muito distante do que Satanás fez. O que Satanás fez foi exatamente ser desobediente. E quando nós vamos lidar com essa situação, nós vamos ter um sério problema, porque Deus é justo. E na justiça de Deus, como é que Ele perdoa dois que fazem a mesma coisa? Para perdoar o homem e não perdoar o diabo, como é que fica a nível de justiça se os dois fazem praticamente a mesma coisa? A desobediência. Então, o pecado, a justificativa para o erro do homem é colocado na carne. E é daí que vai vir o perdão. É nesse ambiente que Deus vai formatar um ambiente para que o homem consiga novamente encontrar o caminho para Deus, aquilo que Satanás nunca mais vai fazer. E começa desde o Gênesis até o Apocalipse. Por todos os ambientes que vamos circular na palavra de Deus, vamos encontrar a presença do Salvador. Quando nós olhamos no Gênesis, o vemos na tipologia como a semente da mulher, e no Êxodo como o cordeiro que vai remover o pecado do mundo. E é nesse ambiente, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. O que está sendo feito aqui é algo muito interessante. Todas as outras pragas do Egito, nenhuma delas requer nenhum posicionamento dos homens. Não. O homem estava totalmente livre onde estava na terra de Gósen. E é assim que funciona. Aqui estava escuro, lá estava claro. Aqui estavam as rãs, lá estava tudo limpo. Aqui estavam as moscas, aqui vinha a saraivada de pedra. As coisas estavam acontecendo tudo aqui e não estava acontecendo nada lá. Deus queria mostrar para todos uma separação. É que Ele que estava enviando tudo aquilo. Mas quando chega nesse último momento, o homem vai ter uma séria participação naquilo que vai acontecer. A instrução dada a Moisés e Arão é o seguinte: digam para todos agora, precisam saber que eles precisam de um cordeiro que vai ser morto à tarde. O texto diz e que o sangue daquele cordeiro, depois de morto, ele precisa ser colocado como uma marca nas portas das casas. Preste atenção, o que Deus vai falar agora é algo muito expressivo, porque algumas pessoas poderiam não querer fazer isso. Matar o cordeiro e comer o cordeiro, mas para que marcar a casa? Qual era o propósito disso? Vamos imaginar que nem todos quisessem fazer. O que eu vejo aqui é que um plano de salvação foi montado. O plano de salvação, ele foi entregue. Vocês pegam o cordeiro, matam, vocês assam, comam, pegam o sangue, marcam a porta, fiquem prontos, porque vocês vão sair do Egito. Nós sabemos que teve gente que nem do Egito quis sair, assim como tiveram egípcios que foram com o povo de Deus, porque saíram. Tinham gente que estava lá e não quiseram sair. Mas é muito importante nós entendermos que o plano de salvação, ele estava pronto, porém colocá-lo em prática era uma decisão daqueles que receberam a instrução. É a pessoa que decidia se ia marcar sua casa, se ia acreditar naquilo que estava acontecendo. Era uma decisão dela. Enquanto das outras vezes não necessitava de uma decisão, era apenas uma ordem: sai as rãs, as moscas, as úlceras, as pedras, a escuridão, tudo isso. Mas quando chega agora as pessoas, os moradores da casa, deveriam tomar a decisão, ou seja, é um processo de salvação agora. O problema implicado é a morte. E quando a morte entra em cena, ela só pode ser afastada com a decisão. É o poder de... Eles é que decidiam se eles iam marcar suas casas ou não. Não há registros aqui de pessoas que não fizeram, é verdade. Mas isso me dá o direito. Até porque o texto está dizendo: quando eu olhar o sangue nas portas, eu vou ver a identificação. Como é que funciona isso para um Deus que é onisciente? Ele já sabia, né, quem marcaria a casa e quem não. Mas por quê? Porque a decisão era da pessoa. É você que decide. A sua vida está recheada de escolha ao longo daquilo que você vai viver.
E você decide o que faz, o que não faz, se obedece, se não obedece, se vai ou se não vai. É assim que funciona. O plano de salvação foi feito, é isso, a Páscoa, a passagem, a saída. Não vou usar como saída, que fica meio como o êxodo, mas vamos lá, transpassar, passar, sair, como queiram. A morte pularia aquela casa que estaria marcada pelo sangue. Essa é a proposta, mas a decisão de fazer isso era da pessoa. Quem não fizesse, não teria a cobertura do sangue. O mais difícil de tudo isso é conseguir enxergar isso sozinho. Esse, eu acredito, que é um dos grandes problemas hoje e ao longo de toda a história. Como é que eu vou acreditar nisso? Que história é essa? Como é que funciona essas coisas? Só enxergar isso, que existe um processo de salvação, que existe céu, que existe inferno, e que toda essa dinâmica ela é verdadeira, para o homem, para o mortal, já é um grande desafio. Por isso, ele vai precisar de duas ferramentas essenciais para tomar essa decisão e para aceitar esse processo, esse projeto de salvação que foi estabelecido. Ele é totalmente individual. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não pode salvá-lo. Por mais que o marido ame sua esposa, ele não pode salvá-la. Esse é um processo totalmente particular, pessoal, é algo íntimo, então não tem como. Não é porque eu sou pastor e sou crente que isso favorece meus filhos no que diz respeito ao ambiente e o relacionamento com Deus, a salvação. Quando nós vamos olhar, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, fé. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé pode alcançar todas as coisas. A fé é um requisito, mas como esse requisito vem? A ferramenta que nós precisamos obter para manter esse relacionamento com Deus e entender esse processo de salvação, que muitas vezes, por mais íntimos que sejamos, por mais tempo que tenhamos, basta enfrentarmos uma situação cuja qual perdemos o controle, ou uma crise muito grande, que muitos de nós damos uma olhadinha, pelo menos para verificar como é que anda a nossa fé. Ou seja, eu preciso da Bíblia falada, lida, cantada, ou vivida. Tudo isso eu posso colocar quer de uma forma literal ou figurada. As pessoas vão me ouvir quando eu vivo uma vida íntegra. Mas pastor, ouvir não tem a ver com audição? No sentido literal, sim. Mas muitas pessoas vão mostrar para as outras, vão fazer com que as outras pessoas ouçam e vejam quem é Jesus com o estilo de vida. Então nós precisamos entender que para enxergar esse processo de salvação, ele é mediante a fé. E a fé, ela se constrói através da palavra de Deus. Segunda coisa que nós vamos precisar é do Espírito Santo. No Evangelho de João diz: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Para eu aceitar o processo de salvação, acreditar nele, mesmo de forma muitas vezes superficial no início, e depois de uma forma paulatina ele vai se crescendo, vai se intensificando, eu vou precisar de duas coisas: da palavra que me impulsiona a alcançar a fé, e do Espírito Santo que me convence. Por isso que eu digo a você, sem sombra de dúvida, ninguém se converte sem fé, palavra de Deus e o Espírito Santo. É Ele que mostra a cada um de nós o processo de salvação. É Ele que diz que eu sou um pecador. É Ele que diz que há uma justiça e que há um juízo. Se nós não tivermos esses três, agindo, pecado, justiça e juízo, se o Espírito Santo, que é algo inexplicável, é tão particular, que tem coisas que o Espírito move alguém para fazer, ou para deixar de fazer, para ir, para não ir, para ouvir, para não ouvir, para vestir, para não vestir, coisas extremamente particulares, um relacionamento totalmente íntimo. Como é que ele fala com você? Como é que você aprendeu a tomar decisão? Como é que você sente as coisas? Mas o que eu quero que você entenda é que ele existe
Ele é poderoso, Ele tem mudado centenas e milhares de vidas. Quando nós olhamos para isso, sem Ele, nós não temos como chegar em nenhum lugar. Observar esse processo de salvação sem o Espírito Santo não adianta. A melhor maneira que nós podemos fazer é levar para a nossa casa, para o nosso relacionamento de amizade, para a nossa família, o quê? A palavra de Deus e um estilo de vida que mostrem a Ele quem é o Deus que nós servimos. Quando aceitamos esse plano, então, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, seremos direcionados, motivados e fortalecidos para estabelecermos uma vida. E preste atenção em que tipo de vida é essa: amor ao próximo e santidade.